Olá para você que acompanha a RDTV, este canal online do Jornal Repórter Diário. Estamos na Metodista, Universidade Metodista de São Paulo, aqui no campus São Bernardo do Campo, Rude Ramos, para conversar com o novo reitor, com Paulo Borges Campos Júnior. A Metodista completa 20 anos agora em 2017 com o status de universidade e a posse do professor doutor Paulo Borges Campos Júnior. Primeiro é um prazer falar contigo, professor, tê-lo aqui na RDTV, e eu já começo perguntando sobre esse desafio. Afinal de contas, o senhor assume aí o comando de uma instituição com excelência já. Eu falei 20 anos com status de universidade, mas no ano que vem a Metodista completa 80 anos com foco no ensino superior. Hoje são 21 mil alunos de 80 cursos entre graduação e pós-graduação. É um tremendo desafio. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade, cumprimentar aqueles que assistem este programa, dizer que é um prazer, né, uma alegria muito grande poder estar nessa função de reitor de uma grande universidade, né? A Universidade Metodista de São Paulo, a nossa Metodista, é uma instituição construída ao longo de quase um século. Na verdade, ela compõe toda a história da educação metodista no Brasil, que aí vem desde o final do século XIX, e, portanto, esse é um projeto que tem uma inserção social, uma inserção política, numa concepção confessional de igreja muito grande, de maneira que o grande desafio é continuar, né, zelando por essa instituição, reforçando os valores que foram construídos aqui ao longo de muitos anos, né? Somos uma instituição, talvez uma das mais, se não a mais conhecida nesta região, né? Diversos profissionais, inclusive da área de comunicação, foram e são formados aqui. Quando nós pegamos aí toda a nossa história, já passaram pelos bancos dessa universidade mais de 80 mil pessoas. São poucas instituições com essa história e, portanto, como eu disse, é uma honra, né, muito grande poder agora assumir a função de reitor de tão importante instituição. Eu, inclusive, estava aqui na transição, não é, de instituto de ensino, né, para universidade, de fato, no ano de 97, e aproveito esse status todo. Em tempos de crise, é mais difícil manter? Qual é a sua avaliação? Olha, eu sou economista de formação, né? Nós economistas somos preparados para enfrentar a escassez. Eu sempre entendo que uma crise, ao mesmo tempo que oferece dificuldades, oferece grandes oportunidades. O ensino superior, que reflete o que acontece na economia brasileira, passa por problemas, por situações delicadas, especialmente aqui, que é o berço de um setor importante da economia brasileira, que é o setor automobilístico. De maneira que, como nós estamos enfrentando, né, com ações pontuais, buscando harmonizar as nossas necessidades acadêmicas, pedagógicas, né, com a limitação de recursos financeiros, mas posso dizer, né, que estamos com os nossos números, né, a partir principalmente desse ano, do ponto de vista de matrícula, do ponto de vista de equilíbrio financeiro, de retomada dos nossos investimentos, né, bastante promissores, né. Estamos projetando, inclusive, para os próximos 5 anos, né, dobrarmos o número de alunos. Devemos, muito provavelmente, fechar esse ano de 2017, né, com quase algo próximo a 28, 29 mil alunos, quer dizer, saindo de 21 mil que temos hoje a quase 30 mil alunos. Portanto, esta é, né, uma característica, uma vontade política que não é construída apenas pelo reitor, né? É construído por todos que compõem esta universidade, desde o nosso servidor, funcionário administrativo, da segurança, dos laboratórios, os coordenadores, professores, os alunos, né? Então, é essa interação, é essa sinergia que, ao longo dos anos, né, construiu e constrói a história dessa universidade. Portanto, tratamos a crise com cuidado, com cautela, com atenção, mas eu posso transmitir aqui uma mensagem de otimismo, de confiança, né, e, acima de tudo, de responsabilidade com esta e dessa instituição, porque, graças a Deus, graças às nossas ações, né, e nós estamos passando, né, por um momento delicado, mas já partindo por um momento de forte expansão.
Agora, professor, eu falei dos cursos de graduação, pós-graduação, mas a Metodista tem muitos projetos de pesquisa, tem mestrado também, tem o doutorado. Nessa visão aí, nessa proposta de ampliar, inclusive, o número de alunos, isso envolve o quê? Isso envolve, de repente, aumento de área, aumento de campus, um novo campus, porque para um salto, praticamente para o dobro aí de alunos, o que está incluído? Essa pergunta é muito interessante, inclusive eu saí agora há pouco de uma reunião com os nossos diretores, né, das escolas, nós temos 5 escolas aqui, e falava exatamente nisso, né, do desafio nos próximos 5 anos dobrarmos o número de alunos. No estudo que fizemos, né, daquilo que já está construído, nós temos sim capacidade de fazer isso. Agora, eu quero lembrar a todos, quando falamos da expansão do ensino, eu trato aqui de 2 modalidades, tanto o presencial como o ensino à distância, né, que é algo absolutamente importante, é algo que vem crescendo substancialmente na Metodista, né? Nós temos um EAD que é referência nacional, fomos uma das primeiras instituições no país a ser credenciado pelo Ministério da Educação para termos ensino à distância, portanto, né, o espaço que nós já temos, que ainda não está sendo ocupado pelos presenciais, pelos nossos alunos nos cursos presenciais, aliados ao ensino à distância, que nos permite, né, afirmar que, com as nossas ações, né, com a orientação, claro, de Deus, por sermos uma instituição confessional, chegaremos a isso. Né? E mais ainda, né, usarmos a criatividade. Né? As nossas atividades presenciais praticamente estão limitadas ao período noturno e ao período matutino. Já estaremos lançando, a partir de 2018, cursos presenciais no período vespertino. Percebe, então, as possibilidades. A gama de possibilidades que essa universidade tem. E quem é que ganha com isso? Ganha a sociedade local, ganha a comunidade. Né? Mais professores terão horas para trabalhar, novos professores com essa expansão devem ser contratados, novos funcionários da mesma forma, de maneira que aquilo que os economistas chamam de um efeito multiplicador na economia deve acontecer a partir, né, dessa grande virada positiva, né, desse grande momento, né, que vive a Universidade Metodista de São Paulo. Reconhecemos os nossos problemas, reconhecemos os nossos desafios, sabemos que temos ainda uma longa caminhada, mas temos a convicção que os números nos apontam, nos mostram claramente uma retomada, né, do número de alunos, uma diminuição do nosso processo de endividamento, um reequilíbrio, né, dos nossos resultados operacionais, né, e uma retomada também dos nossos investimentos. Então eu quero falar não apenas para a comunidade atendida, né, aqueles que me veem, não apenas aqueles que não estudam aqui, mas aqueles que estudam aqui, né, que vocês vão viver, né, uma continuação desse projeto histórico, que não está sendo construído por esse reitor, que é construído por toda a comunidade, que foi construído lá atrás por todos aqueles que me antecederam, né, o professor Márcio, o professor Davi e tantos outros. Né? Portanto, estamos muito otimistas, temos absoluta convicção que conseguiríamos alcançar as nossas metas, os resultados almejados. Agora, professor, ainda falando um pouco desse cenário econômico, foi necessária alguma adaptação, por exemplo, porque a gente percebe estudantes, não só da Metodista, mas estudantes de várias partes do Brasil, que contavam, por exemplo, com financiamento estudantil, com FIES, e passaram a ficar aí à mercê sem esse recurso. Isso exigiu adaptações, a universidade passou a verificar um número maior de inadimplentes, precisou se adaptar também a isso, passou a conceder mais bolsas de estudos, descontos. O que foi feito para manter o estudante em sala de aula e motivado a estudar diante de um cenário de crise? Muito boa pergunta. Né? A universidade, a Metodista, não está numa redoma. Né? Nós sofremos, né, todas as consequências e nem sempre conseguimos agir nas causas, porque são externalidades que não guardam nenhuma relação direta conosco de intervir, mas sofremos com os atrasos do FIES, né, com a diminuição de alguns recursos que até então eram normais, né, de diversos programas do governo federal e mesmo algumas parcerias com outras que nós tínhamos
com o poder público, né? Estamos enfrentando de que maneira? Buscando alternativas outras para que aquele espaço de financiamento que o aluno precisa seja atendido de outras formas. A Metodista tem uma série de programas que atendem isso, basta você entrar no site, você vai ver uma série de programas, de alternativas, do ponto de vista da gestão financeira, tratando as questões, né, pessoais de maneira cautelosa, buscando dentro das nossas possibilidades renegociar todas as dívidas, né, com os nossos alunos, também com os próprios fornecedores também, de maneira que a palavra de ordem é uma palavra de responsabilidade, né, de muita capacidade de gestão, né, isso nós temos aqui na universidade, não apenas nós que dirigimos, mas toda uma massa crítica que os nossos cursos nos oferecem, de profissionais de direito, de administração, de comunicação. Então, juntando tudo isso, né, para que a gente possa sair desse momento, e estamos saindo, né, isso que é importante, né, já damos sinais de recuperação, saindo positivamente para os próximos anos. E o mais importante também, que eu queria destacar, a história, a literatura mostra que todas as corporações, instituições de ensino, empresas as mais variadas, que crescem em momentos de crise, lá na frente, quando a economia volta a funcionar, elas acabam se tornando grandes referências. E é exatamente isso que vai e que está acontecendo conosco. Então, vamos continuar sendo referência e vamos ampliar mais ainda o significado que nós temos aqui enquanto instituição de ensino. Não apenas do ponto de vista regional, mas do ponto de vista nacional e do ponto de vista internacional também. A marca Metodista é uma marca importante. Ela agrega um valor não apenas a nós, professores, reitores, diretores, mas você, aluno, e você que vai estudar aqui, né? Estamos, eu quero até aproveitar, estamos já com as nossas inscrições do processo seletivo 2017-2, as inscrições estão abertas, né? Eu teria muita alegria de receber você aqui na Metodista, para que você viesse a fazer parte desse corpo, né, discente dos nossos alunos, né, ver o que é estudar na Metodista e, acima de tudo, ver o significado que essa formação, que esse diploma, tudo aquilo que você vai perceber aqui, fará diferença na sua empregabilidade, né, a maneira como você vai estar no mercado de trabalho, né? Vocês mesmos que estão me entrevistando, né, são egressos daqui, estudaram nessa universidade e puderam perceber na prática a diferença que isso fez na vida de vocês, não apenas profissional, mas como cidadãos críticos, né, como cristãos, enfim, como pessoas que se inseriram na sociedade de uma forma diferente. É isso, é esse o nosso compromisso e é isso que nós queremos, né, que você venha fazer a parte conosco. Agora, professor, antes de terminar, eu quero falar da sua experiência, né? O professor Paulo Borges Campos Júnior é economista, é doutor em ciências ambientais e não é de agora que tem essa ligação com a Metodista. O professor é do estado de Goiás, da capital Goiânia, e falou aqui em vontade política. Agora, o professor vive um momento de executivo, né? É uma fase diferente até do que vinha experimentando no conselho aqui da Metodista. Fala um pouquinho para a gente, professor. É verdade, né? Eu sou economista, né? Fiz o meu mestrado em História, um doutorado em Ciências Ambientais, mas tudo com uma linha de pesquisa voltada para a economia. E quando a gente visita a história de Goiás, a gente vê que até a segunda metade do século XVIII, o estado de Goiás fez parte da capitania de São Paulo. Então, se olhar historicamente, os goianos já foram paulistas, né? É claro que depois houve a separação, mas o estado de Goiás é um estado que sempre guardou relações muito próximas, muito íntimas com o estado de São Paulo. Seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, do ponto de vista social. Eu venho da cidade de Goiânia, né? Tenho uma relação íntima com a Igreja Metodista, né? Sou membro da Igreja Metodista no meu estado, estou agora, né, mudando para cá, vou fazer parte diretamente dessa comunidade e já venho, né, de quase 30 anos, praticamente com experiência de chão de sala, né, como professor do ensino superior, né, com alguém que traz na sua bagagem uma experiência também de coordenador de curso,
de graduação, de pós-graduação, de diretor de faculdade. Né? Tem a iniciativa privada, o setor público também na sua carreira. Exatamente. Eu trabalhei muitos anos como consultor na área de economia, inclusive com programas até, me permita citar, até programas de televisão na área de economia, programas de rádio na área de economia, escrevendo para jornais do meu estado, né? E também na área pública, durante muitos anos, fui chefe da área econômica da Secretaria da Fazenda do estado de Goiás. Mas aliado a isso, né, aliado a essa formação que eu entendo como uma formação importante nessa toda essa minha caminhada profissional, eu desde 2003, né, eu participo dos conselhos diretores das principais universidades que a Igreja Metodista tem. A partir de 2009, nós estamos construindo esse conceito de rede, né? O que é uma rede, né? Nós temos as diversas instituições metodistas que, através agora de uma gestão única, mas com respeito às características próprias de cada região, com respeito à história de cada região, né? Congrega, né, toda uma gestão, eu diria única, mas também compartilhada, e que eu estive até a partir de 2014, até há pouco mais de 2 meses atrás, né, como presidente do Conselho de Administração da Rede Metodista. Então eu venho de uma experiência profissional na área da economia, na área da gestão educacional, da docência, do ensino superior principalmente, e essa experiência minha política, né, e também eu diria de gestão, né, como presidente do conselho. É claro que enquanto conselho diretor, eu costumo falar que um conselho de administração olha, cheira, mas não põe a mão. Quem põe a mão são os executivos. E a igreja, então, né, me fez esse convite, né, todo um processo de escolha interno que a igreja tem, e de uma forma muito honrosa, né, para mim, me convidou a ocupar essa função. Então é com muita alegria, né? Para mim é um grande desafio, mas acima de tudo uma grande honra estar aqui, né, ocupando a reitoria de uma universidade tão importante, não apenas para a igreja, mas para toda a região, para toda a comunidade onde ela se faz presente. Algo até incomum, não é? Essa, vamos dizer assim, essa importação de um goiano para um campo como o de São Paulo, né? É verdade, né? Algumas pessoas até podem falar, poxa, mas um goiano dirigindo uma grande universidade. As pessoas às vezes comentam isso não com maldade, né? Absolutamente, é porque talvez seja uma incomum. É uma singularidade, né? É uma singularidade. Eu não sei se eu sou o primeiro goiano que ocupa a reitoria de uma grande universidade, mas de qualquer maneira eu tenho que reconhecer que normalmente o caminho é contrário, né? São as pessoas que moram aqui, que têm uma boa formação técnica, que vivem uma realidade do ponto de vista econômico, político e educacional diferente, não apenas de Goiás, não desmerecendo o meu estado, muito pelo contrário. Se eu estou aqui, eu devo a toda a minha experiência que o meu estado, que a minha igreja me proporcionou. Mas é óbvio, né, que não deixa de ser um fato singular. Passa aí, como a gente já ouviu aqui, não é, quebrar paradigmas, não é, passa a ser uma referência também, não é? Professor Paulo Borges Campos Júnior, o novo reitor da Universidade Metodista de São Paulo, que conversou com a gente aqui na RDTV, este canal online do Jornal Repórter Diário. Obrigado, professor, por nos atender. A alegria é minha de poder falar, né, com aqueles que nos veem, né? Eu estou absolutamente à disposição, fiquei muito feliz. Isso, na verdade, não foi uma entrevista, foi uma conversa de amigos, de pessoas que têm, né, o mesmo propósito, porque todos nós estamos aqui nessa região, né, todos nós vivemos a realidade, né, dessa universidade de uma maneira e de outra, e eu venho modestamente para oferecer a minha colaboração nesse processo, mas conto com todos vocês. Deixa eu aproveitar então, já que estamos aqui, ó, os nossos bate-papos, você já sabe, são reproduzidos na versão impressa do Jornal Repórter Diário, que circula semanalmente nos 7 municípios do Grande ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, e mensalmente você confere os nossos assuntos na RD em revista, também com outras pautas interessantes e exclusivas. O site é repórterdiario.com.br, onde você pode conferir todos os nossos vídeos, e também no Facebook do Jornal Repórter Diário, onde diariamente temos as nossas lives, os nossos bate-papos ao vivo com pessoas que te ajudam a ficar por dentro dos assuntos, se informar e formar opinião. A gente se vê numa próxima. Valeu!